Oi, antes do episódio começar, eu posso fazer um convite para vocês de BH? Vamos se encontrar? Na segunda-feira, dia 8 de junho de 2026, eu vou estar na livraria Genipapo. Fica logo ali na Savassi. O nosso encontro começa às 7 da noite e é de graça. Só colar. Vamos conversar sobre o podcast A Síndica, sobre os meus livros, sobre o que mais você quiser. A gente se vê na livraria Genipapo às 7 da noite do dia 8 de junho, uma segunda-feira. Até já, BH! Vamos saber uma fofoquinha de BH? Esse daqui é o prédio JK. Fica ali na Praça Raul Soares e eu vou contar um pouquinho da história dele. Então, é só dar um pulo rápido no TikTok no começo de 2026 que a gente é inundado por conteúdos tipo esse. Você sabia que um dos prédios mais icônicos de Belo Horizonte, criado por Oscar Niemeyer, virou palco de uma das disputas mais polêmicas do Brasil? São vídeos de pessoas, gente falando para a câmera do celular, geralmente com uma imagem do JK no fundo, sempre nesse tom de quem está prestes a contar um babado fortíssimo. Sua casa é controlada por uma máfia e você não sabia. Eu não tô falando de filme, tô falando de um edifício real em Belo Horizonte, projetado por Oscar Niemeyer, com 5 mil moradores, tombado com patrimônio histórico, onde por mais de 40 anos, uma única pessoa mandou e desmandou, sem prestação de contas, sem oposição real, sem que quase ninguém soubesse o que estava acontecendo. Esse é o edifício. E a responsável por todo esse auê tem nome e sobrenome. Maria Lima das Graças não é mais síndica JK. E se você quiser saber o porquê, fica até o final do vídeo pra entender. Gente, desde o dia... Um desses vídeos é feito pelo TikToker Gladstone Silva. E rola nele até uma certa premonição. Parece até história de podcast, não é? Já pensou? A síndica. Só que tem um detalhe interessante sobre essa enxurrada de vídeos falando da Doutora Graça. Sabe o que todos eles têm em comum? A ausência de Doutora Graça. Claro que vai ter uma foto dela aqui ou outra ali, por mais que as imagens da síndica sejam raras. Mas não tem nenhum pronunciamento. Nenhum vídeo antigo dela dando entrevista, porque ela sempre foi avessa às câmeras. O que contribuiu e muito para o status de lenda que ela alcançou no JK. Muitas vezes as pessoas falam da síndica sem nunca terem visto ela na vida. E durante esses anos que eu tive em Belo Horizonte, eu pude perguntar para muita gente sobre Maria Lima das Graças. Gente que nunca morou no JK, gente que não tem nenhuma ligação com a doutora. E o resultado desse meu data chico é chocante. Ou nem tanto. Na capital de Minas Gerais, todo mundo sabe que a síndica existe e que ficou mais de 40 anos no comando do JK. Mas como toda boa lenda, cada pessoa parece ter uma versão diferente dessa história. Porque ouviu de alguém que conheceu a Doutora Graça, ou porque um parente distante morou no prédio faz não sei quantos anos, ou porque já ouviu falar sobre a cobrança do condomínio Dinheiro Vivo tantas vezes em mesa de bar, que já fala do assunto como se tivesse vivido aquilo pessoalmente. Tem um trecho de uma entrevista que ilustra isso bem. É uma conversa com um ex-funcionário do JK Notícias, que chama Rodrigo. O Rodrigo diz que a redação do jornalzinho de condomínio funcionava ali, praticamente junto com o setor jurídico. E por isso, ele já ouviu conversas meio inacreditáveis. Tipo essa daqui. Tinha gente que falava, isso é um advogado, eu não vi. Mas como nós ficávamos próximos, praticamente na mesma sala, um inimigo dela lá, que ela tem vários no prédio, o cara saiu pra trabalhar, ela mandou os capangas invadir, arrombaram a porta do cara, tamparam todos os ralos e abriram as torneiras, velho. Na hora que o cara chegou, o apartamento estava inundado. E aí essa advogada que trabalhava lá, que ela tinha acesso a essas coisas, né? Por causa das ações, das brigas, tudo. Ela contou, eu falei, que isso, cara? Coisa deste nível pra cima. Percebe que as histórias quase sempre têm um intermediário? Alguém que viu uma situação absurda e contou pra outra pessoa. E essa outra pessoa vira porta-voz da história. E esse foi um grande desafio pra gente construir essa série. Saber separar o joio do trigo, o que a gente tinha de concreto e o que já tinha virado lenda urbana. E, só para constar, essa história do Rodrigo foi reforçada por várias outras fontes. É provável que tenha existido essa prática de inundar apartamento de inimigos do condomínio. Mas quem passou por isso na pele geralmente não topa tocar no assunto. Porque até hoje tem gente com medo da Doutora Graça, mesmo com ela fora de combate. Às vezes é medo de retaliação. Às vezes é trauma, o desejo de não reviver algum momento ruim. E eu conheci pessoas que conviveram com a síndica e que falam do assunto com a voz embargada. É o caso desse ex-porteiro, que não quis ser identificado. É uma mulher muito ruim mesmo. Eu vou falar com você.
ela maltrata as pessoas ali, que é ameaça a pessoa. Cara, o contexto que ela usa que não existe. Eu vou te pegar na reta. Imagina. Tem também um outro ex-funcionário do prédio com quem eu encontrei. Ele trabalhou no JK por poucas semanas e narra como foi sua entrevista de emprego. Ele chegou lá com o currículo na mão, bem animado porque precisava muito pagar as contas. E quem o recebeu na administração foi a doutora Graça em pessoa. E ela não questionou onde ele tinha estudado ou o que ele sabia fazer. Fez uma outra pergunta, bem mais peculiar. Ela me observou e falou assim: nossa, você tá usando um brinco? Você é viado? Ele disse que ficou chocado, mas que engoliu o mal-estar. E que a própria síndica se justificou em seguida. E logo ela já entonou uma outra frase ainda mais polêmica e diria extremamente reprovável, que foi ela relatar que não tinha nada contra, afinal lá no edifício só moravam putas e viados. Então eu fiquei em choque. Nesse prédio só mora puta e viado. Esse homem que trabalhou no JK e tem o registro para provar, ouviu isso da síndica. Só que o trabalho dele durou pouco. Depois de alguns dias, ele pediu as contas. Preferiu voltar para o desemprego a ficar naquele ambiente, que hoje em dia ele chama de tóxico pra caramba. E é uma pena contar a história dessa lenda sem a possibilidade de ouvir a protagonista dessa história. Porque quando a gente se sentiu seguro para avançar na investigação desse podcast, a doutora Graça já tinha desaparecido. E a gente só conseguiu contar essa história justamente porque a doutora Graça tinha desaparecido. Então, a gente teve que construir o perfil da síndica ouvindo seus amigos e seus inimigos, consultando advogados, lendo processos, falando com seus maiores aliados e seus desafetos mais ferrenhos, andando pelos corredores infinitos e mal iluminados do edifício JK. E, durante todo esse processo, a ausência de Maria das Graças era do tamanho do prédio. Uma ausência gigantesca plantada no meio de Belo Horizonte. E seria uma pena encerrar o podcast A Síndica sem ter ouvido a síndica. Só que isso não vai acontecer. Porque a gente teve acesso a uma entrevista com a doutora Graça, que jamais foi publicada. Até agora, pelo menos. Eu sou Chico Felitti e esse é A Síndica. O podcast que conta a história da mulher que passou 42 anos no comando de um dos maiores prédios do Brasil e que, pela primeira vez em décadas, vai poder contar sua própria história. Episódio 5. A Síndica. Oi, peço licença para fazer uma pausa, mas juro que é uma notícia boa. O registro de imóveis está há mais de 180 anos no Brasil e trouxe um presente para você. No fim de cada episódio desse podcast, vem um outro episódio, de bandeja e de graça. É a série de Quem é essa terra, que conta as histórias de cartório mais inacreditáveis que você já ouviu. Então, fique até o final, porque depois de A Síndica tem outra história. Ouça essa minissérie que é um oferecimento do registro de imóveis. E conte com o RIB para proteger o seu imóvel com agilidade, simplicidade e transparência. Saiba mais nos links que estão na descrição desse episódio. Oi, Chico. Vou contar então para vocês como é que foi para conseguir essa entrevista com a doutora Graça. A Jéssica Almeida é repórter que nem eu. Em 2023, ela começou a investigar o JK. A ideia dela na época era transformar a história da síndica em um episódio de podcast. E a cereja do bolo seria uma entrevista com a própria Maria das Graças. Mas você já deve imaginar que esse processo não foi nada simples. A Jéssica pediu ajuda para um amigo que já tinha conseguido o feito raríssimo de conversar com a doutora Graça. Mandei uma mensagem para ele, perguntei como é que é e tal. Aí ele me explicou que ficou um tempo meio assim, comendo pelas beiradas. Ele foi numa assembleia, aí lá ele conversou com o Manuel, e aí teve toda uma negociação para ele conseguir chegar até ela. Então, a Jéssica seguiu os passos do amigo e entrou em contato primeiro com o Manuel. Os dois trocaram alguns e-mails e mensagens de WhatsApp. Mas o Manuel, que na época era gerente do condomínio, demorava horrores para responder e deixava a Jéssica por meses no vácuo. Até que um dia ele apareceu falando que tinha ficado
muito ocupado nos últimos dias, preparando a festa dos pais do JK. E aí ele me convidou pra ir na festa. Aí eu falei, como é que eu rejeito isso, né? E ela foi. Em agosto de 2023, a Jéssica pegou pelo braço um amigo que mora no JK até hoje e foi para uma das famosas confraternizações do condomínio JK. Aí cheguei lá, me apresentei pra ele, né? E fiquei pela festa, observando como é que era aquele microcosmo ali. E aí eu vi a síndica pela primeira vez, que eu nunca tinha visto ela. Tava lá super arrumada, assim, cheia de joias. E aí foi engraçado, porque teve um jantar, teve uns músicos tocando teclado e mais pro final da festa teve um sorteio de brindes, assim. Todo mundo que era morador podia participar, era pelo número do apartamento, o sorteio. Os brindes sorteados eram presentes que você poderia dar pro seu pai. Coisa tipo carteira, baralho, sabonete, pente. O último brinde foi uma garrafa de uísque. E aí, quem que ganhou o sorteio? A própria doutora. Vale notar aqui que a aura de respeito pela síndica era tão intensa que a própria Jéssica chama ela de doutora. E, na hora que o Manuel anunciou o nome da doutora Graça como ganhadora da garrafa de uísque, o público começou a gritar: "É marmelada! É marmelada!" Só que tudo num tom de brincadeira. Depois ela fez um discurso, falou de empoderamento feminino e tal. E no final ela falou assim: espero que vocês estejam gostando e que vocês aproveitem como se fosse um cabaré argentino. Fiquei totalmente sem entender. Depois desse evento, a Jéssica jurava que ia conseguir a tal entrevista, mas foi colocada em banho-maria por mais uns dias. Até que um dia o telefone dela tocou e era o Manuel, sendo direto e reto. Amanhã 10h30 você pode? Aí eu falei, posso. A Jéssica mal dormiu de noite. Passou horas criando coragem e pensando em quais perguntas ia fazer para a síndica. No dia seguinte chegou na administração um pouco tensa. Ela mesma disse que estava até tremendo. E aí, pra minha surpresa, ela foi um doce, assim. Ela foi muito cortês comigo. Ela me recebeu lá na sala dela, dentro da administração. Aí ela sentou, o Manuel ficou acompanhando do lado dela a entrevista inteira. E tinha 2 advogados dela também na sala, trabalhando. E a conversa finalmente aconteceu. Só que o podcast que a Jéssica queria fazer acabou nunca saindo. E essa entrevista nunca foi publicada. Porque, como a gente já viu aqui, a antiga administração do JK era famosa por perseguir a imprensa. Então ninguém queria publicar. E agora, pela primeira vez, a gente não vai ouvir o que as outras pessoas têm a dizer sobre a síndica, e sim o que a própria Maria Lima das Graças tem a dizer sobre si mesma. Com a palavra, a síndica. Eu sou síndica há vários anos aqui do conjunto JK, obra de Oscar Niemeyer, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. É um prédio que eu tive que, no princípio, tem enfrentamentos muito fortes, até porque o machismo, que lugar de mulher é na cozinha, então eu bati o pé. Não vou para a cozinha, não sei cozinhar, não. Maria Lima das Graças faz questão de enfatizar, logo de cara, que muitos dos obstáculos que ela enfrentou na sua gestão têm a ver com o seu gênero. E sempre que ela pode, gosta de compartilhar palavras de empoderamento feminino. Eu sempre estou incentivando, né? Incentivo demais as mulheres. Eu falo, olha, mulher hoje ela escolhe o sexo, que hora do sexo e como vai ser o sexo. Eu acho que a mulher sempre foi escrava dessa parte, né? A mulher hoje trabalha, corre o mesmo risco e ela tem que dar tudo certinho como um homem. Então a mulher tem que procurar ser bem competente para poder evitar, né, que ela caia, que ela entre naquela mulher... Mulher é sempre assim, fraca. Ela só conversa com choro. Não, você tem que ser competente. Você tem que fazer tudo que um homem... sabe, eu queria ter acordado muito mais cedo na minha vida, que eu ia dirigir caminhão, eu ia sair por esse mundo afora, eu ia fazer, você entendeu? Eu ia fazer horrores. Ela fala sobre como passou por cima da misoginia para chegar onde chegou, e como encarou várias situações hostis que eram comuns no JK, ali no início dos anos 80, quando ela se tornou síndica.
Deixa eu falar com você, o jogo de interesse naquela época era muito grande. Jogo de interesse para marginalizar, para usar droga, para usar ponto de encontro. E às vezes a pessoa com poder aquisitivo que adquiria apartamento e aí eu comecei a enfrentar, né? Enfrentar essas pessoas, eu gosto muito de enfrentar poderoso, sabe? Porque eles acham que, eu sempre falo, a minha carta de alforria, eu recebi ela há muito tempo. Então não vem que eu, dentro da minha razão, dentro da lei, eu procuro, sabe? Agora, era assim, lugar de mulher na cozinha, e isso, a mulher vagabunda. Tinha gente que chegava aqui, batia o pé, falei, bate, eu bato também, né? A doutora parece ter uma ideia muito clara de qual foi o seu papel na mudança de imagem que o prédio sofreu nesses últimos 40 anos. Então, esses enfrentamentos eu tive que botar minha vida em risco e enfrentar, né? Confrontar situações para que o prédio pudesse. Hoje é um lugar de família, é um lugar que pode criar filho, pode criar... Na época, os meninos, as meninas, não falavam que era do JK Morar, não. Dava endereço de qualquer outro prédio. Que tinha vergonha de tão a fama, né? As mulheres faziam ponto na portaria, os homossexuais também. Então, são situações que eu fui observando e procurando estudar um meio de aliviar os moradores dessa situação vexatória. Muito suicídio, muito incêndio, e hoje a gente vive de uma forma mais tranquila. Mas, segundo Maria da Graça, esse enfrentamento não foi o único segredo que a manteve no cargo por tanto tempo. Para ela, também foi fundamental conquistar a confiança dos moradores do prédio. Mais do que uma xerife, ela se definia como uma diplomata. Eu procurei, através de meios de conquista, saber aniversário de cada um, me fazer cartão interessante. É bom quando a gente faz certos cursos, igual eu fiz também jornalismo, que você vai descobrindo certas situações que só o profissional conhece. Se adoecesse ou se morresse uma pessoa, a gente estava ali manifestando e solidário, né? Comparecendo, se fosse o caso enterro, ou algum familiar que tivesse também uma condição de apoio, de assistência, a gente acompanhar. Os moradores mais antigos do JK confirmam tudo isso que a doutora está falando. Existia mesmo um cuidado diferenciado com eles. E não é à toa que uma grande fatia dos apoiadores da síndica era a turma da terceira idade. Tem os idosos, né, que o prédio teve uma característica seguinte: não presta na família, compra o apartamento e deposita aqui. E eu não aceitei esse tipo de depósito. Eu chamo a família, chamo de forma muito forte que tem que tomar conta do familiar, que não é por aí depositando aqui. Porque ele é um ser humano, é gente, né? E a gente já contou histórias de como a síndica se aproximou de velhinhos. Muita gente acredita que ela se aproximava deles para ficar com o apartamento depois que alguém morresse. O advogado dela não nega que isso tenha acontecido, mas diz que, caso isso tenha acontecido, é uma prática que não infringe nenhuma lei. Só que a própria síndica não acha essa relação um assunto delicado. Muito pelo contrário. Eu tenho até idosa que eu tomo conta que vem para cá para o escritório, sabe? Eu chamo, né? Tem uma senhora, né, 94 anos, teve um senhor que falou: senhor, meu apartamento eu vou te dar, porque você me olhar. Falei, não, chamei a família lá em Pernambuco, falei, tá querendo me dar um apartamento aqui, é bom vocês virem. Né? Esse tipo de situação. Então a gente vai adquirindo essa confiança que a pessoa vê, que a gente não vê nela interesses materiais, que a gente vê nela gente, pessoa, que precisa de amor, que precisa de carinho, que precisa de compreensão, que precisa de um acompanhamento. Eu tenho às vezes funcionário, eu falo com eles, me dá a lista das pessoas que estão doentes, estão sozinhas, solidão, não vem ninguém, e vamos passar a visitar. E comparar a síndica com uma prefeita parece ser uma coisa que faz cada vez mais sentido. Porque muitas das coisas que a doutora Graça dizia fazer no JK não eram atribuições de uma síndica. Estavam mais para a política de assistencialismo do Estado. Quando eu posso,
eu enfio a mão no bolso e dou. Alimentação, eu faço a cesta básica, e minha cesta básica tem que ter uma carne que eu acho que, né? Eu procuro acompanhar remédio, a gente compra, né? Com o nosso dinheiro, não tem nada a ver com condomínio, sabe? Para não deixar a pessoa em aflição, não deixar a pessoa mal. Tá? Tem uma funcionária, eu mando ir no hospital atrás de médico, saber como é que está a situação e tudo. A síndica diz que esse cuidado não é exclusivo aos idosos. Era uma coisa que se estendia para todos os moradores. Ela inclusive implementou um cadastro onde armazenava diversas informações de cada condômino e cada condômino. E ela usava essas informações, por exemplo, em casos de emergência. Olha, antigamente não tinha cadastro. O prédio era livre, leve e solto. Aí, para a gente organizar, saber quem é quem, saber acudir, como acudir, a gente teve que estudar, fazer uma pesquisa, o que devia constar num cadastro. Então, o cadastro é o nome, familiares, o grau de instrução da pessoa, se possível, onde, médico, se tem plano de saúde, se tem algum médico que cuida, né, endereço de familiar, não aceitar mais só o telefone, né, porque tem certas situações, se a pessoa passa mal, o familiar. E se bem que eu acudi muita gente, fui para o hospital, enterrei muita gente, que não tinha. E às vezes o familiar de longe ligava e pedia para a gente ir e tudo, sabe? Então isso ajudou muito as pessoas a confiar e a gente começar a dominar situações. Aí a gente chegava, aconselhava, não pode isso, não pode aquilo, né? Então a gente começou a ter êxito por aí. Confiança. E, além dos moradores, Maria Lima das Graças diz que prestava atenção em tudo o que acontecia dentro do JK. Eu procuro hoje acompanhar da melhor maneira possível os acontecimentos, conversar com o funcionário, melhorar a qualidade do funcionário para os moradores, enfim, para toda a sociedade. Aqui a gente entra num tópico sensível: a relação dos funcionários com os moradores. A gente ouviu nesse podcast casos de porteiro espionando o morador, processando o morador e até barrando os moradores de entrarem nos próprios apartamentos. Então, essa melhora da qualidade de funcionário para os moradores, que a doutora fala aí, talvez valesse para quem estava do lado da administração, ou pelo menos para quem não tivesse causado problema nenhum para a doutora. Até porque a síndica não escondia ter alguma intolerância com quem falava mal do JK. E procuro não admitir que venha falar mal do prédio, porque se não conhece o prédio, se não mora aqui dentro, não tem que fazer julgamento. Eu sempre falei, obra de Oscar Niemeyer, ela tem que ser respeitada. Mas doutora Graça parecia ter deixado o jeitão linha dura para trás, pelo menos nessa conversa. E até quando ela era perguntada sobre o que fazia quando algum morador não se encaixava mais nas normas do prédio, a resposta dela é bem mais mansa do que a gente esperava. Buscava na lei as coisas que a gente podia aplicar. Chamava, conversava. Ou entra no respeito de morar junto, porque morar junto é muito complicado. Se é complicado numa família, que dirá de um vizinho para outro, né? E a gente procura, quando um vizinho incomoda o outro, quando um vizinho está próximo, a gente procura conversar, aconselhar, a falar com eles, que não é por aí a convivência num condomínio. E há poucos dias, uma rádio me entrevistando falou assim, olha, ainda tem aquelas brigas lá, eu falei, agora é só paz e amor. É só na paz e no amor. É bom dar um pouco de contexto aqui. E lembrar que vários dos casos que a gente ouviu nessa série aconteceram depois que essa entrevista foi feita. Inclusive o da Mariana, lembra? Que viu o namorado sem pedido de entrar no apartamento sem nenhum motivo aparente. Então, quando a síndica chamou a Mariana de oxigenada e mandou aos berros que ela devolvesse o apartamento, já era nessa fase que ela define como da paz e do amor. Só que a síndica prefere chamar o próprio temperamento de resistência. É a minha resistência. Onde você for, eles falam assim, não, aquela mulher é brava demais, aquela mulher não deixa isso. Essa resistência que eu mostrei. Não adianta você vir de lá para cá jogar pedra. Não vai adiantar, porque se me machucar, não vai doer. Que eu vou estar ali firme de novo. Maria Lima das Graças sabe a fama que tem,
sabe o que falam dela pelas costas e por toda Belo Horizonte, mas parece se importar bem pouco com tudo isso. Então, acho que as pessoas lá fora começou, né, espalhar esse tipo de divisão, criar uma pessoa em mim. E eu sempre fiz questão, não tenho medo de nada. Na minha casa eu falo, eu saio vivo, agora como é que eu vou voltar? Eu não sei. O que eu tiver de enfrentar, eu estou enfrentando, vou enfrentar. O que eu vou falar agora é meio óbvio, mas acho que vale a pena ser dito. Tudo que a gente está ouvindo aqui é a versão da doutora Graça. É ela contando essa história. É como ela enxerga a própria administração. Como ela enxerga a relação dela com os moradores. E como ela enxerga a si mesma também. Nessa entrevista, a síndica não foi questionada sobre as acusações de crime. Porque a ideia da Jéssica era fazer um perfil pessoal dessa mulher, que acumulou 40 anos de poder nas costas. Não era denunciar as suspeitas que rolavam dentro do prédio. E a gente já ouviu o que o advogado da síndica tem para dizer de cada uma dessas acusações. Ele nega que ela tenha cometido crimes, mas admite que ela andava no fio da navalha da ética. Como nos momentos em que pedia uso capião de apartamentos de idosos para si mesma. E eu tô aqui reforçando que essa entrevista é a versão da doutora Graça, porque fica claro como ela é muito habilidosa em amenizar algumas situações. Quer um exemplo? Olha só como ela se refere ao JK Notícias, o jornalzinho de condomínio que ofendia as pessoas. A gente fazia as brincadeiras, né? A gente às vezes criou aí uma época um sugismundo. Vamos ver quem suja mais o pátio aí pela janela, vamos dar uma medalha, esse tipo de brincadeira de gozação. A gente criou um personagem com isso, né? Vamos lembrar que a síndica usou o jornalzinho para tentar destruir a reputação de uma moradora? E que era bem comum que o JK Notícias trouxesse umas mensagens cifradas contra os adversários da administração? Mas pelo jeito que a doutora Graça fala aqui, tudo fica só no campo do humor, da piada, da pegadinha. É só brincadeira. Então é bom a gente ter isso em mente, agora que a gente vai começar a abordar alguns dos pontos mais polêmicos da gestão da síndica. Vamos começar pelo Código de Vestimenta para entrar na administração e para circular pelas áreas comuns do prédio. Uma regra que foi criada pela doutora Graça e que já foi derrubada pelo atual síndico, Manuel. Estava vindo seminu. E eu acho que o respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Se numa audiência, se no fórum você tem que estar limitado, você tem que estar com roupa respeitosa, por que não aqui? Isso, inclusive, eu acho que faz parte, acaba mexendo no perfil do prédio. Olha, por que ele vim pelado aqui? Eu não sou contra sexo de ninguém, mas vai fazer dentro de um apartamento, dentro de um motel, o que for. Né? Não precisa ser no corredor, ali na rua, que incomoda. Se a pessoa sente bem, eu tenho o direito de sentir mal e eu tenho o direito de me manifestar. Outra pergunta que a Jéssica fez para Maria das Graças foi sobre a falta de transparência com a prestação de contas no prédio. E essa foi uma das respostas mais ensaboadas e confusas de toda a entrevista. Pois é, transparência é o seguinte, a conta fica exposta na portaria, o balancete. As pessoas podem vir aqui. Eu não vou na casa de ninguém para prestar conta, porque a convenção e a lei não mandam fazer isso, né? E cada um tem que sujeitar a aprovação da maioria. Então tem gente que o negócio dele é com o vizinho, porque o vizinho aprovou, então ele me põe nessa guerra. Mas ela é feita, ela está aí todo momento para qualquer pessoa que tenha legalidade para saber. E lembra do quiprocó com as procurações na eleição do Manuel? Pois é, esse assunto vive voltando nas assembleias do JK. E a eleição de 2020 teve a mesma polêmica que a gente ouviu na eleição de 2025. Vários condôminos fizeram o questionamento de se aquelas procurações eram válidas e se elas podiam ser checadas. E a doutora Graça responde essas acusações, mas usando um pouco de deboche. É a política do perdedor. Eles querem, criam uma fantasia. Mas são pessoas, às vezes, com problema que todo mundo aqui dentro já sabe. Né? E essas pessoas, uns são desequilibrados, têm problema de cabeça realmente,
outras é porque vai naquela maré, porque alguém quis fazer isso ou aquilo do apartamento e foi cortado, aí para poder vingar. Isso é normal, né? Isso faz parte do ser humano e tudo. A gente procura relevar isso, procura conversar. Agora, todos os anos, quando tem eleição, eu entro, com muita, porque vem aqui e oferece pra gente. Eu não vou nas portas, não. Entendeu? Só que isso é mentira. Claro que a própria doutora Graça não batia de porta em porta pedindo assinatura, mas também não era uma coisa que partia espontaneamente de todos os condôminos. A gente ouviu de muitas fontes, dezenas delas, que a administração usava diferentes estratégias para conseguir essas procurações. E muitas vezes a síndica oferecia um benefício em troca de uma procuração, como a promessa de descolar uma vaga de garagem. E, já que a gente está falando de eleições, a Jéssica pergunta para a síndica sobre o cheque calção de 4 milhões de reais que o condomínio passou a exigir de qualquer um que fosse concorrer contra ela. Mas a carta de convenção fala que a administração ou quem lá, a Assembleia, pode exigir uma taxa de quem é o candidato, não se sabe quem é, né? Dá um desfoque aí, igual eu peguei esse prédio no fundo do poço, né? No fundo do poço, e aí? Vai atrás de quem? Essa resposta aqui é curiosa, porque a gente consegue notar como as narrativas mudam dentro do condomínio JK. A doutora Graça não fala em nenhum momento que essa calção era exigida só de síndicos profissionais, de gente que não morasse no JK. Pelo que ela falou nessa entrevista em 2023, uma condômina como a Julieta, por exemplo, teria sim que pagar os 4 milhões de reais para tentar se candidatar. Só que, anos depois, o advogado da síndica diz que isso é fake news, que essa taxa sempre foi exigida apenas para candidatos que fossem de fora do prédio. E, mesmo com todas as barreiras para o surgimento de uma oposição, a doutora Graça dizia que esperava um sucessor e esperava que ele aparecesse para ela numa assembleia. Eu estou esperando, porque eu não vou continuar, eu não vou morrer aqui dentro do JK. Eu quero viver dentro do JK. Tá? Então, a hora que uma pessoa aparecer na assembleia e mostrar na assembleia, tem meu apoio. Mas se não mostrar para a assembleia, como é que eu vou apoiar? Um fato curioso dessa resposta aqui é que o Manuel estava sentado do lado dela durante toda a entrevista e esteve ao lado dela por mais de 30 anos. Só que na hora de imaginar quem iria ser o substituto dela, doutora Graça preferiu imaginar um personagem hipotético que fosse topar encarar o desafio, que era ser síndico do JK. Ela nem olhou para o lado onde estava o Manuel e pensou que ele podia ser o próximo síndico. Então não é todo mundo que quer enfrentar essa situação, essa dinâmica que tem os prédios grandes, principalmente num momento igual esse, pós-pandemia, que muita coisa mudou, muita violência que está por aí, muita cobrança, muita dificuldade financeira. Quem quiser enfrentar, está aí. Essa história de criar regra baseada no que uma pessoa acha certo ou errado, como proibir o uso de roupa curta, é o retrato de uma gestão que confunde o público com o privado. E quando é assim, é sempre o morador que sai perdendo. Para evitar isso, já existe um jeito fácil e prático de consultar as normas do regimento interno dos condomínios. E até de entender melhor o que muitas vezes tem uma linguagem meio rebuscada. As soluções da Superlógica IA fazem isso e muito mais. São análise de dado, gestão financeira, registro de assembleia, notificações de ocorrência e mais um monte de aplicações de inteligência artificial para ajudar na sua vida. Sempre salvando a gestão e garantindo a paz em mais de 127 mil condomínios pelo Brasil. E tem vários lançamentos chegando ainda esse ano, e eles não estão para brincadeira. Parece que dá sim para usar a tecnologia de um jeito que todo mundo ganha, né? Pro morador, a facilidade é total. Dá para mandar mensagem pelo WhatsApp. Pro gestor, essa facilidade está na eficiência de horas e horas de atendimento automatizado e sem erro. Tudo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Percebe como esse é o tipo de coisa que faz diferença no seu condomínio? Então fale da Superlógica para o seu síndico ou administradora do prédio. Acesse superlogica.com/assíndica. O link também está no texto de descrição desse episódio. Tem uma coisa que não dá para negar sobre a doutora Graça. O JK é a grande obsessão da vida dela.
E a gente não tem como saber se o sentimento que rege essa obsessão é o amor, a dedicação, a ganância ou algum outro. O que dá para saber é que o condomínio e a síndica passaram 42 anos interligados, numa simbiose profunda. Você sabe que eu confinei aqui, eu desprezei meu lazer, minha vida, né? O meu tudo lá fora para dedicar aqui, porque aqui me absolvia, né? O Manuel, nesse período, me acompanhando, a gente sempre brincou, falou, agora tem uma administração noturna, à noite que a gente ia raciocinar, a gente ia analisar as coisas do dia. Então, eu passei a minha vida, JK era a minha vida, e eu sou, não sei se eu sou a vida do JK não, mas que ele é a minha vida e ele é. Eu tenho muito carinho, muito. E doutora Graça, a síndica que ficou por mais tempo à frente de um condomínio no Brasil inteiro, encerra a entrevista. E ela termina o papo projetando um futuro para ela e um futuro para o JK. Olha, o do prédio vai depender muito do povo e da vigilância do povo e do diálogo do administrador e tudo, né? O que o administrador vai ter a oferecer para o prédio. A minha vida, eu quero é cuidar da minha família, dos meus amigos, o que eu puder fazer por moradores que me procurar e precisar, o mesmo que eu vivo aqui. Entendeu? Não vou abandonar, não vou dar minhas costas para ninguém. Você entendeu? Não dou de jeito nenhum, eu sou fiel. Mas em 2026 a gente pode dizer que essa previsão da doutora Graça não virou realidade. A versão oficial é que ela está em estado de saúde grave, à beira da morte. O processo que corre contra ela foi colocado em sigilo. Ou seja, a gente não tem mais acesso às decisões, não sabe se ela foi inocentada ou condenada. E também não tem acesso aos documentos que são anexados a esse processo. Então a gente não sabe qual é o estado de saúde dela. Não sabe, inclusive, se ela ainda está viva. Porque tem gente próxima a ela que diz que ela não sobreviveria até o lançamento desse podcast. Então, no começo de março de 2026, a gente foi conferir com nossos próprios olhos como anda a síndica. É no esquerdo, se você conseguir parar. Isso. Obrigada, viu? Boa tarde. Alguns moradores me falaram que Maria Lima das Graças morou por muitos anos no 9º andar do bloco B do JK, em 2 apartamentos que ela juntou e transformou num só. Essas mesmas fontes disseram que em algum momento da pandemia, a síndica teria se mudado para o 3º andar da mesma torre e que ela teria deixado esse apartamento grande no 9º andar para um dos seus parentes. Só que, por conta do estado de saúde da doutora Graça, ela teria voltado para o 9º andar, provavelmente para ficar sob os cuidados da família. Uma moradora me garantiu, inclusive, que viu essa mudança sendo feita. Pilhas e pilhas de móveis sendo levados do 3º para o 9º andar. Então, com esses 2 endereços em mãos, eu entrei em contato com a Jéssica, a mesma repórter que conseguiu entrevistar a síndica alguns anos atrás. A ideia era simples, que a Jéssica batesse na porta e falasse: "Oi, doutora Graça, tudo bem? Eu vou publicar aquela entrevista. Tem mais alguma coisa que a senhora queira dizer?" Boa tarde. Boa tarde. A primeira tentativa foi no apartamento do 9º andar, o lugar mais provável de encontrar a Maria Lima das Graças. A Jéssica bateu na porta e quem atendeu foi um menino, de no máximo 15 anos de idade, com bigodinho ralo e os dentes escondidos atrás de um aparelho enorme. Boa tarde. Boa tarde. Queria falar com a... Ela não tá aqui no momento. Não tá? Então tá bom. Obrigada. E a Jéssica estava apreensiva do que podia acontecer se descobrissem que ela estava bisbilhotando o suposto apartamento da doutora Graça. E deu tchau para o menino sem perguntar o paradeiro da ex-síndica do JK. Ela virou de costas, pegou o elevador e desceu para o 3º andar. Lá, ela bateu na porta dos 2 apartamentos que disseram pra gente que podiam ser da síndica. Só que ninguém atendeu. Então, a Jéssica decidiu voltar para o 9º andar.
porque ela não ia sair do prédio sem fazer a pergunta que ela queria ter feito na primeira entrevista. Depois de bater na porta de novo, a Jéssica diz ter ouvido grunhidos dentro do apartamento, que não pareciam ser uma conversa abafada pela porta fechada. Não, era uma coisa diferente. Estavam mais pro som de alguém que não consegue mais se expressar com palavras e só balbucia. Daí, o menino de bigode e aparelho abriu a porta de novo. Oi, desculpa, o senhor de novo. A doutora Graça, por acaso, não tá? Oi? A doutora Graça, por acaso, tá? Também não tá. Não, né? Não. Então tá bom. Obrigada. Tchau. E foi isso. A gente não conseguiu encontrar a doutora Graça em 2026. A gente não conseguiu confirmar se os boatos de que ela estava bem de saúde eram falsos ou eram verdadeiros. A gente não conseguiu ouvir um pronunciamento dela pela última vez nessa série. E assim termina essa história, com JK dando passos lentos para se distanciar da gestão antiga, e com uma voz no fundo de um apartamento. Uma voz que podia ser da síndica, mas podia também ser só um eco da rua que subiu pelas janelas enormes do JK. Tá aí mais um enigma, numa história já cheia de mistérios e de teorias difíceis de confirmar. Mas, quando o podcast já estava gravado e editado, pronto para ir pro ar, veio um último plot twist. E o ponto de interrogação virou um ponto final. E esse ponto final veio na noite de uma sexta-feira 13. Na madrugada do dia 13 para o 14 de março de 2026, para ser mais exato. Nesse dia, muitos moradores do prédio acordaram cedo. Não porque queriam, mas porque seus celulares não paravam de tocar. Eram mensagens. Os grupos de Zap estavam explodindo, como se alguém tivesse jogado uma bomba atômica sobre o JK. Só que não era um explosivo. O que tacaram no grupo foi um arquivo de PDF. Uma página só, cor-de-rosa, com a foto de uma pessoa e os dizeres: Maria Lima das Graças, para sempre em nossos corações. Dia 9 de setembro de 1947 a 13 de março de 2026. Informações e homenagens com coroas através do link. Clique aqui. Era o anúncio da morte da síndica. E não demorou 1 minuto para chegarem as mensagens questionando se aquela informação era real ou não. Então, uma moradora foi checar a informação. Mandou o santinho para o WhatsApp da venda de coroas Metropax, uma loja onde era recomendado encomendar as flores para a finada. E numa mensagem mandada às 6 horas da manhã de um sábado, ela perguntou: Olá, esse santinho é de verdade? Menos de 1 minuto depois, a florista respondeu: Infelizmente, é verídico sim. E, durante uma meia hora, o furdunço foi forte. Parte dos moradores lamentavam a morte da síndica, e outra parte comemorava. Gente legal morre numa sexta-feira 13? Me fala. Claro que não. Morre assim numa sexta-feira santa, morre no dia 1º de maio, como o nosso Ayrton Senna. E logo nasceu mais uma lenda em torno de Doutora Graça. É que no sábado, ali perto do meio-dia, chegou a informação de que a família optou por não fazer velório e que o enterro seria com caixão lacrado. Daí, alguns moradores do JK começaram a especular. Será que ela morreu mesmo? Numa mensagem de texto, um senhor com décadas de prédio disse o seguinte: Não seria difícil conseguir o corpo de uma indigente e enterrar como se fosse o dela. Mas o que a gente está fazendo aqui nessa série é jornalismo e não é fofoca de corredor. E a defesa de Doutora Graça afirma que ela faleceu. Um atestado de óbito confirma a informação. E houve um enterro. Então, para todos os fins, esse foi o fim da síndica. Essa é a última página da história de Maria Lima das Graças. Uma das pessoas que ficou mais tempo num cargo de síndico na história do Brasil. Ou talvez a pessoa que ficou mais tempo comandando um prédio. É difícil de dizer porque não existe um registro único de síndicos. O que fica nesse mundo são os processos que ainda corriam contra ela na justiça. Quando um réu morre, qualquer processo contra ele é suspenso imediatamente. Depois, um juiz vai analisar se é caso de substituir o nome do finado por seu espólio
ou por seus herdeiros. Só que essa herança judicial costuma acontecer só para o pagamento de dívidas, e não para o cumprimento de penas criminais. Ou seja, morreu no dia 13 de março de 2026, qualquer chance de Doutora Graça ser condenada criminalmente. Os herdeiros dela podem ter que pagar multas de processos cíveis, e o prédio ainda pode responder por processos que nasceram enquanto ela estava no poder. Mas a biografia dessa política condominial termina aqui. E a vida seguiu no mesmo dia em que a vida terminou. Enquanto acontecia o enterro, no cemitério Bosque da Esperança, o JK fervia. No dia 14 de março, o pátio do prédio estava aberto e cheio de gente. É que a nova administração fez uma feirinha no espaço de lazer do prédio, com barraca de pastel, de artesanato e de maçã do amor. No meio das pessoas que comiam espetinho, andava uma mulher que destoava desse clima de festa. Era uma funcionária vestida de preto, do laço na cabeça até as sandálias. Era uma pessoa que trabalhou com Doutora Graça por décadas. Mas de resto, ninguém diria que aquele era um dia de luto. Tanto que o jornalzinho JK Notícias anunciou sim o falecimento da ex-síndica, mas fez isso muito discretamente. Um tratamento no mínimo curioso, se tratando de alguém tão importante para o prédio e para o jornal. Porque a nota de falecimento de Doutora Graça tá mais para uma nota de rodapé. Num cantinho da primeira página do jornal, veio uma foto da Doutora Graça, com o texto: a administração do condomínio do Conjunto JK, seus funcionários, familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento da ex-síndica, Doutora Maria Lima das Graças, ocorrido no dia 13 de março último. Se pela dádiva da vida temos uma missão a cumprir, Doutora Graça, como ela era conhecida, cumpriu a dela com louvável galhardia. Que sua alma descanse em paz. E só. Só que é claro que depois de 40 anos de uma lenda urbana, tem morador que acha que essa história ainda não acabou, mesmo que Doutora Graça tenha morrido. Uma entrevistada aposta que Doutora Graça vai voltar, só que vai voltar diferente. Ela vai perturbar mesmo depois de ir embora. Você pode ter certeza, escreve aí. Fantasma dela vai aparecer em tudo quanto é canto, tanto no bloco A quanto no bloco B. E o que começou com lenda, termina com lenda. E agora, no momento em que a série tá pronta de verdade, eu tô sentado na sala da minha casa, olhando pro JK. Não o prédio de concreto, mas uma imagem dele. Em cima da minha mesa, eu vejo um cartão postal. É uma foto do JK tirada por alguém que estava na Praça Raul Soares. Quem me deu essa lembrancinha foi o Manuel, o atual síndico do prédio. E ele me contou que a ideia de fazer esse cartão postal partiu da Doutora Graça. Era um dos jeitos que ela encontrou de revitalizar a imagem dos prédios. E atrás desse cartão tem um poema. Um poema escrito por alguém que nunca publicou um livro. Só que eu conheço essas linhas de cor, porque eu já ouvi elas antes, na entrevista que a Jéssica fez com a Doutora Graça. E por sorte, a gente tem um áudio da própria síndica declamando o poema que ela escreveu. Só que ouvindo esse áudio agora, os versos ganham um significado bem diferente. Eu vejo Belo Horizonte lá do alto do JK. Lá eu estou mais próxima de Deus. Lá eu abraço a natureza. Qual é o som de um rio seco? Esse é o som de um rio seco. Isso se esse rio seco ficar numa das regiões mais ricas da cidade de São Paulo. Como fica o Córrego do Sapateiro, um riozinho que correu onde hoje em dia corre muito dinheiro. O córrego ficava na Avenida Faria Lima, o coração financeiro da cidade. Mas enfim, agora quanto aos rios, né? Por que eu pensei nisso também? Porque apesar da gente não enxergar os rios na cidade, mas eles estão aí. Mas no registro eles aparecem o tempo inteiro. Mas a quem pertence uma terra que era da natureza até alguns anos atrás? Essa é a história de um oficial de cartório que conseguiu ajudar toda a sociedade quando se deu conta de que um prédio era, na verdade, um rio. Eu sou Chico Felitti e essa é De Quem é Essa Terra?
uma minissérie em parceria com o Registro de Imóveis do Brasil. A cada episódio a gente vai para uma região diferente do país para mostrar como os cartórios de registro de imóveis podem ajudar na vida de gente como eu e como você. A gente está na Vila Olímpia, um bairro bem rico e cheio de firma em São Paulo. Estamos dentro de um cartório, com uma vista privilegiada da Avenida dos Bandeirantes, uma das vias mais importantes da cidade. É a Bandeirantes, inclusive, que dá acesso até o aeroporto de Congonhas e a Marginal Pinheiros. Olha aqui na Avenida dos Bandeirantes. Se você ver, ela não é reta. Ela vai chegando aqui, ó, e ela faz uma curva suave, mas ela faz curva, porque ela está seguindo a água da traição que vai desaguar no Rio Pinheiros. Esse é o Ivan, um oficial de cartório apaixonado por história. E seu escritório não deixa mentir, com centenas e centenas de livros de atuação jurídica e da história brasileira. E os livros são todos para referência profissional ou tem literatura também? Tem muita coisa de história também. Fique à vontade, sai. Desculpa, já fiquei de pé. Fique à vontade. A maioria é jurídica, mas tem muita coisa de história, muita coisa de filosofia e literatura que eu mais em casa. Ele mesmo gosta de se apresentar como advogado e historiador. Sou Ivan Jacopete do Lago, sou oficial do 4º Registro de Imóveis aqui de São Paulo, sou também professor de Direito Civil e História do Direito. Mas essa história, além de ser uma história sobre São Paulo, é uma história sobre água. Água que a gente não vê, porque está debaixo da terra. O córrego do Saracura, nesse pedaço aqui, eu até fui levantar para ver onde que ele está. Ele corre embaixo da 9 de julho. E aí a gente começa a entender umas coisas. Tem umas avenidas em São Paulo que elas fazem curva. Não tem muita lógica a curva que ela faz. Ela está indo reto e de repente ela vira. Por quê? Porque está seguindo algum curso d'água que está embaixo. Um dos casos mais impressionantes de rios que correm por baixo da terra é o do Córrego do Sapateiro. O Córrego do Sapateiro nasce na Vila Mariana e desemboca no Rio Pinheiros. Ou corria, porque não corre mais. O Córrego do Sapateiro teve seu leito secado por conta de um desvio no seu curso. Porque esse Córrego do Sapateiro ele tem quase 7 quilômetros. Ele é longo. Ele nasce na Vila Mariana, desce, vai ao Ibirapuera, aí já é canalizado, passa ali pela Juscelino, vem cruzar a Faria Lima e deságua aqui no Rio Pinheiros. Só que aí, ali foi diferente, porque eles não canalizaram embaixo da via. Eles desviaram o curso. Aí secou o leito, aí que surgiu a questão jurídica. Acontece que onde esse rio secou, no leito dele, foi construído um dos prédios mais luxuosos da cidade de São Paulo e do Brasil inteiro. Um edifício na Avenida Faria Lima, onde ficam algumas das empresas mais ricas do mundo. Só que ninguém sabia que ali corria um rio seco. Isso só foi descoberto pelo Ivan e pela equipe dele. Tudo começou exatamente nesse mesmo cartório da Vila Olímpia, quando um funcionário estava olhando a papelada dos terrenos que foram unidos para construir o tal prédio. E percebeu uma coisa esquisita. Tinha um rio seco no meio desses terrenos. Foi um escrevente aqui que cuida das retificações. Daí ele trouxe para mim, porque o que acontece, né? Que eu não consigo analisar todos os títulos, né? Mas tudo que aparece diferente, o escrevente analisa e fala, aqui tem uma situação. E aí vem para mim e a gente decide. No final sou eu que decido, mas a gente entra junto ali na solução do que vai acontecer. Isso queria dizer que a terra não era privada, era pública. E a cidade de São Paulo precisava receber por essa terra. Quando teve que unificar, não dava unificação, né? Porque tinha uma área pública no meio. Quer dizer, para unificar você tem que ter tudo encaixando, né? E aí o município vendeu para a incorporadora. Daí, o Ivan e a equipe dele acionaram a prefeitura. E a prefeitura pôde exigir o pagamento por aquela terra, porque aquela terra é de todos nós. Foi, então, fazer o que a gente chama retificação dos terrenos para unificar. Aí apareceu no fundo dos terrenos a existência do córrego, né? Aí foi, olha, não dá para unificar, tem que regularizar o córrego primeiro. Aí então o município foi acionado, porque ali era municipal, fez-se o registro no nome do município, o município transmitiu para os confrontantes e aí foi feita a unificação. E, por incrível que pareça, essa situação que a gente contou é recente. Essa terra só foi regularizada faz poucos anos, só depois que o edifício já estava pronto. Essa ali na esquina da Faria Lima tem uns 3, 4 anos, é recente. A regularização, né? Ah, porque o prédio tem mais que isso. O prédio ali do Facebook não tem muito mais que isso, não. Ah, não? Pra mim já tinha uns 10 anos, assim. Não. Tá bom, vai, foi regularizado faz uns 4 anos, pode ser que o prédio seja um pouco anterior, tá? Mas acho que primeiro fizeram o prédio e depois para trás para regularizar. O caso ainda corre na justiça. Mas, se a prefeitura ganhar, vai ser um ganho de todos nós. E,
Graças à ajuda do Registro de Imóveis, essa unificação dos terrenos do município pela incorporadora vai ter rendido um dinheiro bom para a prefeitura. Verbas que vão poder ser usadas para o bem comum, que vão poder ser investidas em saúde, educação e transporte, e que vão ter o potencial de melhorar a vida de todos nós, coisa que não aconteceria sem o registro. Vão ser milhões de reais que vão voltar para o povo, graças ao Ivan e sua obsessão por história. Como eu passei por todas as especialidades, o que eu mais gostei de todas foi o registro de imóveis. Por conta muito desse aspecto histórico, de fazer a filiação do imóvel, descobrir a história da cidade ali, né? Vem cá, você tem muito interesse pelo assunto ou não? Isso foi só o dever de casa desde que a gente Eu gosto falou? muito de história, sabe? Eu fiz mestrado, doutorado em História do Direito. Uhum. Então, quando chegam esses casos, eu vibro com eles, né? O Registro de Imóveis está presente no Brasil há mais de 180 anos. E está aqui para ajudar você no que você precisa, com agilidade, simplicidade e transparência, para garantir e proteger o que você tem de mais valioso, a sua propriedade. Conheça mais sobre o RIB no site registrodeimóveis.org.br. Você também pode pedir os serviços dos cartórios de registro de imóveis sem sair de casa. É só acessar o site ridigital.org.br. Esses links todos estão no texto de descrição desse episódio. A minissérie de Quem é essa Terra faz parte do projeto Os 180 anos do Registro de Imóveis Brasileiro, realizado com patrocínio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Governo Federal e do Ministério da Cultura. Muito obrigado por ter ouvido mais essa história. E se você achou que a síndica tinha acabado, achou errado. A gente vai ter episódios extras que vão chegar antes para os apoiadores, inclusive. Então, assine esse podcast, dê uma nota para ele e fique de olho, que a qualquer momento podem aparecer novas notícias sobre o maior prédio de Belo Horizonte. Antes de você ir embora, posso te pedir aquele bom e velho favor? Só vai te custar 5 segundos. Segue o podcast para não perder o próximo episódio. E se estiver morrendo de boa vontade, dá uma nota pra gente também. Sua avaliação é nosso ganha-pão. A Síndica é um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, criador e apresentador. Lua Alencar dirige essa série e escreveu o roteiro desse episódio. A produção é da Beatriz Trevisan, com assistência do Alan Batista e do Pedro Guarachi. A ilustração da capa do podcast é da Catarina Pinhato. E eu recomendo que você olhe ela com atenção, porque ela vai fazer mais sentido a cada episódio. A gerência dos canais é da Domênica Mendes. Esse episódio também contou com a reportagem preciosa de Jéssica Almeida, que entrevistou a síndica.